No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 12, nós vamos ler do verso de número 1 ao versículo de número 8. Nós iremos ler a palavra de Deus nesse momento, nessa hora. Esse é o momento de adoração ao nosso Deus, e o momento de exposição do texto sagrado também é um momento de adoração. É o momento que nós iremos ouvir a voz do Senhor. Cumprimento aqueles também que nos assistem por meio da internet, das redes sociais. E eu espero em Deus que a palavra do Senhor venha ao encontro das reais necessidades da nossa alma. Mateus capítulo 12, do verso 1 ao 8, e nós vamos falar hoje sobre Jesus, o Senhor do Shabat, ou do sábado. Nós iremos falar um pouco sobre esse assunto hoje à noite, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, irmãos, acompanhe a leitura, por favor, em sua Bíblia. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que nos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Feche os olhos, irmãos. Eu queria sua atenção nessa noite de hoje. Vamos à presença de Deus. Pai Celestial, estamos aqui, ó Deus, nessa noite de hoje em Tua santa presença. Estamos convencidos, ó Deus, que estamos no momento mais sagrado da nossa devoção ao Senhor, que é o momento, ó Deus, em que adentramos o Teu trono de glória para adorar e prestar culto com o Teu povo ao Teu santo nome. Que os nossos corações, Senhor, possa ser tomado em santa reverência e temor, e que nessa noite, ó Deus, possamos sair daqui abençoados, impactados pela Tua santa e eterna palavra. Ó Deus, eu não conheço o estado do coração de forma minuciosa do Teu povo nessa noite de hoje, mas o Senhor que sonda os corações sabe o que nós mais precisamos. Que essa possa ser uma noite de santa reverência, Deus, ao Teu santo nome, que possamos contemplar a Tua grandeza, o Teu poder. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que temos de iniciarmos a nossa semana na Tua presença, iniciar a nossa semana descansando em Cristo, Pai. Que o Senhor possa vir ao encontro dos nossos corações e que possamos ser edificados pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, seguindo a nossa sequência de exposição do Evangelho de Mateus, nós estamos aqui diante de uma controvérsia muito antiga, que é a controvérsia em torno do quarto mandamento, que é o mandamento relacionado ao descanso. Esse é um dos mandamentos, e entre os 10, que é mais debatido na atualidade. Mas não somente na atualidade. Nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo, a guarda do Shabat, ou a guarda do descanso, era um mandamento que despertava muitos debates nos tempos de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus sabiam que existia uma lei, que era a lei judaica, que dizia que eles deveriam guardar o dia do descanso. Entretanto, a pergunta que surgia era: como esse dia deve ser guardado? Como esse dia deve ser observado? Existe um debate na atualidade sobre qual dia a se guardar. Os adventistas do sétimo dia, eles estão convencidos
que o dia a se guardar é o sétimo dia. Entretanto, a tradição cristã, de modo geral, e a tradição reformada, de modo particular, está convencida que o primeiro dia da semana, o domingo, é o dia a se guardar. Mas esse não é somente o ponto de divergência ou de polêmica. Na verdade, meus irmãos, a questão de como se deve observar e guardar o dia é muito debatido na atualidade. Nos tempos de Jesus Cristo, o Shabat, ou a guarda do sétimo dia, era como se fosse um emblema nacional da religião de Israel. A guarda de calendário, as leis dietéticas e a circuncisão era considerado o tripé que mantinha o judaísmo de pé. Então a guarda do Shabat, ele tem uma importância muito grande. E os judeus faziam de tudo para que esse mandamento não fosse quebrado. Os judeus, ele tem duas formas em que a lei de Deus se manifesta para eles. Eles têm a Torá escrita e eles têm a Torá oral. A Torá escrita é os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que nós chamamos de Pentateuco. E a Torá oral são os desdobramentos e as interpretações dos 5 primeiros livros. Então era uma tradição oral que passava de boca a boca por gerações sucessivas. Então eles tinham esses 2 documentos, a Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral regulava como o sábado deveria ser guardado. E os judeus da época de Jesus, eles criaram muitos dispositivos para que a lei não fosse quebrada. Por exemplo, os judeus da época de Jesus entendiam que no dia de sábado você tinha que cumprir algumas normas, ou pelo menos 39 artigos, aonde mostrava quais trabalhos não deveria ser feito no Shabat. Por exemplo, costurar, descosturar, levantar peso, tecer, acender fogo e assim sucessivamente. 39 artigos que mostrava quais trabalhos não deveriam ser feitos no dia do Shabat, porque eles entendiam que se esses trabalhos fossem feitos, o mandamento era violado. E o que aconteceu? Nos tempos de Jesus, o dia do Senhor, que era o sétimo dia, era um peso e era um jugo muito pesado sobre o pescoço das pessoas. Ninguém conseguia observar todas essas leis criadas pelos judeus e pelos rabinos para que o mandamento não fosse quebrado. Isso é muito importante, meus irmãos, porque Jesus, quando veio a esse mundo, ele teve que lidar com essa realidade. Com respeito ao sábado, nós sabemos que o 4º mandamento, ou Shabat, ele foi instituído antes da lei, ele permaneceu na lei e ele perdura depois da lei. Nós dizemos que o sábado, primeiramente, ele foi uma lei natural da criação. Se nós lermos o livro do Gênesis, nós vamos chegar à conclusão de que o fato de Deus ter criado o mundo em 6 dias literais de 24 horas e descansado no 7º dia, o texto diz que ele separa aquele 7º dia como um dia santo, separado, consagrado para ser observado. Então é uma lei da criação, é uma lei natural. E o nosso próprio corpo acaba denunciando que o descanso é uma lei moral e uma lei natural. Quem trabalha de domingo a domingo sem parar, adoece. Então o próprio corpo do ser humano precisa de descanso. Deus não descansou porque Ele cansou. Nós descansamos porque cansamos. A ideia de que Deus descansa é a ideia de que Deus para de criar. Mas Deus ainda continua fazendo um trabalho, que é o trabalho de manter o universo criado. Isso se chama providência. Quando nós chegamos na época de Moisés, que Moisés sobe a península do Monte Sinai, e ele traz ali as placas com os mandamentos de Deus, o 4º mandamento estava lá registrado. Agora não era mais uma lei natural, agora fazia parte do Código Civil ou legal do povo judeu. Está lá o 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Quando nós chegamos nos dias de Jesus, esse 4º mandamento, que deveria ser um dia deleitoso, um dia de alegria, um dia de devoção, se tornou um fardo muito, mas muito pesado. E Jesus agora está lidando com o legalismo judaico em torno do
quarto mandamento. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, Mateus faz questão de dizer que era dia de sábado, porque aqui começam as controvérsias de Jesus com os religiosos do seu tempo. Passou Jesus pelas searas. Ora, estando os discípulos com fome, entraram a colher espigas e comer. Você lembra que nos dispositivos legais da Torá oral, tinha lá um trabalho que colher não podia, ou debulhar não podia? Então, quando os discípulos entram na seara, isso não era proibido. No Antigo Testamento, você podia entrar dentro da roça de alguém se tivesse com fome, podia pegar o alimento e podia comer. Deuteronômio, capítulo 23, verso 25, fala sobre isso. Você entrava na seara, pegava o alimento e comia. O que você não podia era levar um cesto, colocar o alimento dentro e levar para a sua casa. Isso era proibido. Mas se você tivesse com fome, passasse numa seara, você podia entrar e podia comer. Então os discípulos entraram em uma seara de trigo. Provavelmente, meus irmãos, eles estavam aqui com muita fome. E eles começaram a quebrar as espigas de trigo. E eles começaram a comer. E os fariseus viram isso. Os religiosos viram isso. E é interessante, meus irmãos, que onde Jesus estava, os fariseus sempre estavam à espreita, esperando Jesus dar algum vacilo para poder atacá-lo. Então, ao olharem os discípulos comendo, debulhando as espigas, colhendo espigas para comer, eles ficaram irados. E na mentalidade deles, os discípulos de Jesus estavam violando a lei do Shabat. Aí veja o que Jesus vai dizer. Aliás, o texto vai dizer em sequência. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhes: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer nos sábados, ou seja, colher e debulhar. Eles estão fazendo um trabalho que eles não devem fazer. Os fariseus não estavam preocupados se os discípulos estavam com fome. Eles estavam preocupados em que a lei não fosse quebrada de maneira nenhuma. Então o fato de quebrar uma espiga, debulhar e comer, para eles era a violação da lei. Então eles estão aqui falando da sua tradição. A tradição judaica diz: não pode quebrar trigo, não pode debulhar. E os discípulos estavam fazendo isso. E Jesus, quando vai responder que os discípulos, eles não pecaram, Jesus vai usar o quê? O Antigo Testamento. Ele cita 3 exemplos do Antigo Testamento para mostrar que os discípulos não quebraram o mandamento. E aqui, meus irmãos, nós já percebemos a grande controvérsia entre o mandamento de Deus e a tradição judaica. Não acho que essa questão do debate entre escritura e tradição é uma coisa de protestante com católico romano, também. Mas desde a época de Jesus, ele entrou em muitas controvérsias com eles religiosos por causa da tradição deles, que acabava sepultando os mandamentos de Deus nas peias das suas tradições, ou tradições humanas. Então Jesus vai mostrar que eles não quebraram o mandamento, e vai citar o Antigo Testamento. Veja o que ele diz no verso 3. Primeira citação aqui é a citação do exemplo de Davi, que se encontra em 1 Samuel capítulo 21. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? E o que foi que Davi ele fez? Entrou na casa de Deus, aqui é a figura do templo ou do tabernáculo, e comeu os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Os pães da proposição, meus irmãos, ficavam em cima de uma mesa parecida com essa. Eram 12 pães, cada pão simbolizava uma das tribos de Israel. Aqueles pães ficavam a semana inteira em cima daquela mesa. Quando chegava no dia do Shabat, os sacerdotes tiravam aqueles pães velhos e colocavam pães novos. E o que os sacerdotes faziam com aqueles pães? Eles tinham que comer. Ninguém podia tocar naqueles pães, ninguém podia pegar aquele pão, somente os sacerdotes podiam fazer isso. Se outra pessoa fizesse isso, cometeria um sacrilégio. E a história de 1 Samuel 21 diz que Davi e um grupo de homens que estavam com ele, estavam com muita fome, e uma fome terrível, e eles entraram dentro da casa de Deus e comeram os pães da proposição, o que não era lícito fazer. Jesus reconhece que ninguém podia tocar naqueles pães, mas devido a uma necessidade real, Davi comeu aqueles pães.
Ou seja, dentro da mentalidade da época, Davi violou uma lei cerimonial, que era muito rigorosa. Aí ele vai citar o segundo exemplo, no verso 5. Ou não lestes na lei que os sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Os sacerdotes violavam o sábado em que sentido? O sábado era um dia de descanso. Ninguém podia trabalhar, nem um boi, nem um jumento, nada, nenhum animal de carga, ninguém podia trabalhar. Mas o dia em que o sacerdote mais trabalhava era qual dia? Sábado, porque tinha 2 sacrifícios para oferecer. Muitas vezes tinha que praticar a circuncisão, tinha que fazer a troca dos pães da proposição. Em tese, meus irmãos, os sacerdotes, eles trabalhavam muito. Como, por exemplo, no domingo, que é o nosso dia do Senhor. É o dia que eu mais trabalho, é o dia que eu mais canso, que eu chego em casa só o farrapo. Então eu estou violando de alguma forma também o dia do Senhor, porque eu estou trabalhando pesado no dia do Senhor. Esse era um trabalho necessário dos sacerdotes, era um trabalho necessário para que a adoração a Deus fosse mantida. Se os sacerdotes não trabalhassem no Shabat, não tinha adoração, e era um dia de adoração, e os sacerdotes estavam envolvidos diretamente com a adoração no tabernáculo. Então eles tinham que trabalhar, eles deviam trabalhar, era um trabalho de necessidade para manter a adoração. Da mesma forma, meus irmãos, que eu no domingo tenho que trabalhar, e trabalhar duro, pregando, dando estudo, aconselhando, para que a adoração a Deus aconteça também. Então Jesus está dizendo que no sábado, no templo, os sacerdotes violam e ficam sem culpa. Por quê? Porque essa culpa não é imputada a eles, porque eles estão fazendo um serviço sagrado, um serviço de necessidade. Aí Jesus diz no verso 5, na parte final: pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Jesus agora vai arrogar para si a autoridade. Quando ele diz aqui está quem é maior que o templo, Jesus está dizendo que ele é maior que o templo. Agora pensa comigo, o templo era o objeto mais sagrado da religião judaica. Se alguém falasse que era maior do que o templo, ele estava praticamente afrontando os fariseus, que consideravam o templo o objeto mais sagrado da religião vigente naquele tempo. O templo, ele era santo, ninguém podia adentrar dentro do templo de qualquer forma. Aí vem Jesus e diz: eu que falo com vocês, pelas qualidades de Jesus Cristo, ele é maior do que o templo. Por que Jesus é maior do que o templo? Porque a substância sempre é maior do que as sombras. O templo, na verdade, era uma sombra que apontava para quem? Para Cristo. Ô pastor, então o templo apontava para Cristo? Sim. Lembra que Cristo disse: derrubem esse templo, e em 3 dias eu reedificarei outro maior. Qual era o templo que Jesus falava? O seu próprio corpo. Mas pastor, a Bíblia diz que o templo de Deus é a igreja, em 1 Coríntios 3,16, é verdade. Mas a igreja é o quê? O corpo de Cristo. Então Jesus, quando diz aqui está quem é maior do que o templo, ele está dizendo o seguinte: o templo apontava para mim, e uma vez que a realidade chegou, nós não precisamos mais ficar com as sombras. É por isso, meus irmãos, que quando Cristo morre, o véu do templo que dividia lugar santo dos santos é rasgado de alto a baixo. E quando isso acontece, Deus põe fim à religião judaica. Por quê? Porque tudo que apontava para Cristo se cumpre nele. Então Cristo, ele é maior do que o templo, justamente porque o templo apontava para ele. O templo era a sombra e Cristo é a realidade. Quando a realidade chega, a gente não liga mais para as sombras. E é por essa razão, abrindo parêntese aqui, que eu não sou dispensacionalista. O dispensacionalismo vai dizer que quando Cristo retornar em sua segunda vinda, logo após o arrebatamento secreto, ele vai reinar em Jerusalém. E sabe o que vai acontecer? O templo vai ser reerguido novamente, e Jesus vai conduzir a adoração. O sistema de sacrifício vai voltar novamente lá na cidade de Jerusalém. Meus irmãos, isso é um retrocesso. Isso é você deixar a realidade e voltar para as sombras. Isso é você abandonar a substância e voltar novamente às sombras. O autor de Hebreus deixa isso muito claro, que aquelas coisas ligadas à antiga dispensação, elas passaram. A realidade agora é Cristo. Falar de um novo templo, de novos sacrifícios, de animais sendo oferecidos, incenso sendo queimado no templo, é um retrocesso total, porque Cristo é maior do que o templo. Então, quando Cristo diz que é maior do que o templo, ele está dizendo que tem autoridade
para dizer o que ele vai dizer. Veja o que ele diz aí no verso 7. Mas vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teriam condenado inocentes. E ele cita aqui, meus irmãos, Oséias 6,6. Se vocês soubessem o que significa misericórdia, vocês não teriam condenado inocentes. O que Jesus está falando aqui? Que eles preferiam manter a cerca em torno da guarda do Shabat para que eles não fossem quebrados, enquanto os discípulos padeciam de fome. Os fariseus não tiveram misericórdia dos discípulos. Eles na verdade condenaram a prática dos discípulos. Os discípulos podiam morrer de fome. O que importava era que o mandamento não fosse quebrado, embora eles estivessem com fome. E Jesus diz: vocês precisam aprender o que significa misericórdia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque uma das coisas que o legalismo rouba na nossa vida é a misericórdia. Toda pessoa legalista é uma pessoa que sempre quer sangue, quer justiça, mas ela não sabe o que é misericórdia. O legalismo em que esse povo aqui se encontrava era tão terrível, que eles tinham o coração tão duro para exercer compaixão e misericórdia. Eles preferiam ver seus compatriotas com fome, do que um artigo de sua tradição oral ser quebrada. E Jesus, por fim, ele vai dizer no verso 8, porque o Filho do Homem, e aqui, meus irmãos, mais uma vez Jesus aponta para a sua autoridade, porque o Filho do Homem é Senhor do Shabat. Meus irmãos, talvez a gente não entenda o que Cristo está falando aqui, mas quando ele diz que é Senhor do Shabat, ele está dizendo que ele tem autoridade para regular como o quarto mandamento deve ser guardado. Se Jesus diz que ele tem autoridade para regular como o quarto mandamento deve ser guardado, isso significa que ele só pode ser Deus. Ele está arrogando para si aqui a autoridade divina, porque quem é que interpreta a lei, que traz a lei para o povo? É o próprio Deus. Então Jesus está regulando como o Shabat deve ser guardado. Então ele está arrogando para si a autoridade divina. Nenhum rabino podia dizer: aqui está quem é maior do que o sábado. Só Deus pode dizer isso. E se Jesus falou isso aqui, era porque verdadeiramente ele era Deus. Meus irmãos, Jesus cita aqui 3 exemplos das escrituras do Antigo Testamento para mostrar que a tradição judaica ela não tinha harmonia com a palavra de Deus, e para dizer que a tradição oral soterrou os mandamentos de Deus. E Jesus apela para a autoridade das Sagradas Escrituras, que é a revelação de Deus. Meus irmãos, quando nós falamos sobre a guarda do Shabat, eu queria sua atenção aqui, que esse é um assunto altamente difícil. Nós precisamos entender primeiro que o Shabat é uma lei natural. Por lei natural nós estamos dizendo que ele não cessou, ele continua. Desde o dia da criação, onde foi estabelecido, até os dias de hoje, o Shabat continua. O autor de Hebreus, no capítulo 4, que ele diz que nós aguardamos um Shabat eterno, que é um descanso que nós teremos na eternidade. Descanso esse que Josué não concedeu ao povo quando entrou nas terras de Canaã. Então o Shabat, por ser uma lei natural, é uma lei que perdura. Mas o Shabat não é só uma lei natural, ele também é uma lei positiva. O que significa ser uma lei positiva? Significa que é uma lei revelada por Deus. O descanso é natural. O dia do descanso é lei positiva. O que significa? Que o dia pode ser removido, mas não o descanso. Lei positiva significa que ela pode durar por um tempo. Uma lei natural, ela perdura sempre. O descanso é natural. O dia do descanso é lei positiva. Ou seja, Deus pode mudar o dia se Ele assim desejar. E também o Shabat é um mandamento tipológico. Por quê? Porque apontava para Cristo. Você lembra o que Cristo falou no verso de número 28 ao 30? Ele diz o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o quê? Shabat para as almas de vocês. Vocês encontrarão descanso.
Interessante que Jesus diz: eu sou o descanso de vocês. E de repente está Jesus em uma empreitada em torno do quarto mandamento. Meus irmãos, quando Jesus diz que nele nós encontramos descanso, é que nele nós encontramos o real Shabat. Em Cristo nós encontramos descanso para as nossas almas. Então, pastor, isso significa que nós estamos desobrigados agora com o quarto mandamento? Uma vez que em Jesus nós temos descanso? Não. Mas é bem verdade que só desfruta plenamente do quarto mandamento aquele que em Cristo encontrou o real descanso. Portanto, o Shabat, ele é natural, ele é positivo e ele é tipológico, porque ele aponta para o nosso Senhor Jesus. Mas me deixa pensar algumas coisas com os irmãos aqui nessa noite de hoje que é importante. Jesus está aqui condenando o legalismo em torno do Shabat, mas Jesus não está condenando a guarda do Shabat. Você percebe que nesse texto aqui, o que Jesus condena não é a guarda do quarto mandamento, porque isso é lei moral, e lei moral não passa. Nós temos um resumo da lei moral de Deus, onde nos 10 mandamentos, você percebe que a gente guarda 9, mas quando se relaciona ao quarto, a gente é negligente. No Novo Testamento parece que algumas pessoas não têm mais um decálogo, mas um nonálogo, 10 mandamentos somente. Não, o 9 mandamentos somente, são 10, eles permanecem, eles são vigentes. Jesus não está aqui sendo contra a guarda do Shabat, Jesus está sendo contra o legalismo em torno da guarda do Shabat. Mas existe uma forma correta de se guardar o quarto mandamento, que é uma forma legítima de acordo com as Escrituras. Meus irmãos, qual é a forma correta de se guardar o Shabat? Como nós devemos observá-lo? Primeira coisa importante é que os nossos padrões confessionais deixam isso muito claro. Primeiro, Jesus está mostrando aqui nesse texto que dentro da regulação de como o Shabat deve ser guardado, trabalhos de necessidade podem ser feitos, ou obras de necessidade. Se há necessidade, pode ser feito. O que é um trabalho de necessidade? É aquele trabalho que está em jogo a sua subsistência. Por exemplo, de repente você trabalha em um ambiente de hospital, onde pessoas dependem do seu cuidado. Esse é um trabalho de necessidade, ou de misericórdia também. Existem trabalhos que eles são fundamentais para você demonstrar a misericórdia e a necessidade. Por exemplo, de repente, você tem seu trabalho e você é obrigado a trabalhar no domingo. E se você não for, você vai ser demitido. Talvez o que não era um trabalho de necessidade, acaba nessa circunstância sendo. E o que Jesus está nos ensinando aqui é que nós podemos fazer trabalho de necessidade no Shabat, mas não só isso, nós também podemos fazer obras de misericórdia. De repente você sai da sua casa e se depara com um acidente, alguém precisando de socorro, aí você diz assim: rapaz, hoje tem culto, hoje é dia do Senhor, tenho que ir para a igreja, e deixa a pessoa lá agonizando no calçamento. Você tem o dever moral diante de Deus de socorrer aquela pessoa. Mas pastor, se eu for, eu vou perder o culto. Se eu for, eu não terei como estar no momento de adoração. Então para mim o mais importante é louvar a Deus, enquanto a pessoa agoniza em uma calçada. Não, está errado. Jesus está ensinando que nós temos o dever moral de exercer misericórdia nesse dia. Então, meus irmãos, os trabalhos que Jesus trata aqui no capítulo 12, que eles seriam lícitos no dia de descanso. Primeiro é um trabalho de necessidade por causa da nossa subsistência. Segundo, misericórdia. Eu posso exercer trabalho de misericórdia. E terceiro, trabalho de adoração, porque o sacerdote fazia isso. Se tem a pessoa que mais quebra o dia do Senhor aqui, se chama Pastor Roberto, porque talvez seja a pessoa que mais trabalha no domingo. Mas o meu trabalho promove o dia, e por promover o dia, eu fico indesculpável diante de Deus. Entretanto, meus irmãos, me deixe falar uma coisa com vocês. Nós devemos evitar 2 extremos em torno do Shabat. O primeiro extremo é de começar a criar regras de como nós devemos guardá-lo. Por exemplo, pastor, se no dia do Senhor eu acender um fogo para esquentar o leite,
Eu estou quebrando o Shabat? Pastor, se no dia do Senhor eu precisar lavar um prato, eu estou quebrando o dia de Shabat? E se eu for amolar uma faca, sabe o que a gente está fazendo? O que os fariseus fizeram com o sábado. A gente está criando vários dispositivos para dizer, olha, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E sabe o que vai acontecer? Em vez do dia ser um dia deleitoso, vai se tornar, sabe o quê? Um fardo, um peso, que nem as pessoas que criaram essas regras conseguem carregar. E o dia do Senhor não seria o dia mais esperado, mas aquele dia que nós queríamos que nunca chegasse nele. Pastor, alguém já me perguntou uma vez, no dia do Senhor, eu posso dar um beijo na minha esposa? Isso deve. Mas eu estou fazendo uma coisa que traz deleite para mim. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Que o dia do Senhor tem que ser o mais chato possível para ser o mais espiritual possível. Ou não é assim? Por outro lado, meus irmãos, nós temos também outro extremo. Qual é o outro extremo? É de nós tratarmos o dia do Senhor com desdém. Meus irmãos, nós temos obrigações morais diante de Deus com o quarto mandamento. Pastor, que obrigações morais eu tenho com o quarto mandamento? O primeiro deles é o culto a Deus. O culto a Deus, ele é ordenado. Olha que interessante. Nós temos 10 mandamentos, preste atenção. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. O que significa, quem eu devo adorar? Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. O que diz? A forma que eu devo adorar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como eu devo adorar? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando eu devo adorar? Olha que interessante, a estrutura do decálogo. Os primeiros quatro mandamentos mostram quem eu devo adorar, a forma, como e quando. Quando eu devo adorar a Deus? No dia do descanso. É o dia em que eu separo para adorar a Deus. Pastor, o Senhor está dizendo que aqueles que não adoram a Deus no dia do descanso estão pecando? Sim. É no dia do Senhor que nós devemos sair das nossas casas, atendendo a convocação solene para adorar a Deus. E muitas vezes nós, no dia do Senhor, sabe o que nós fazemos? Colocamos qualquer outra atividade no local, no momento do culto a Deus. Eu falto o culto a Deus para ir para o aniversário. Eu falto o culto a Deus para ir para um passeio, tomar banho de piscina. Sabe o que é isso, meus irmãos? É algo pecaminoso. Pastor, mas o senhor está sendo legalista. Não, eu já falei para você o que é legalismo. Existe uma forma correta e legítima de você guardar o dia do Senhor. Existe uma forma legalista. Eu não estou aqui dizendo que nós temos que ter um código de forma minuciosa de como nós devemos guardar, mas eu estou dizendo que existem atividades básicas que nós devemos fazer nesse dia. A primeira delas é a adoração a Deus. Isso é fundamental para a igreja. Nós não deveríamos trivializar isso. Jesus não foi contra isso. Pelo contrário, meus irmãos, os cristãos, os primórdios do cristianismo, eles entenderam que o dia do Senhor é no dia de guarda. Eu espero que aqui não tenha adventista do sétimo dia que vai dizer que foi Constantino no ano 300 e alguma coisa da era cristã que tornou o domingo como dia de guarda. Não, os cristãos já faziam isso. Nós temos o testemunho dos pais da igreja que mostrava os cristãos se reunindo, observando e guardando o dia do Senhor. E qual era o dia do Senhor ali? Era o domingo. Era o domingo. Lembra que o dia da guarda é positivo, pode mudar, mas o descanso é natural, tem que permanecer. Então esse dia do Senhor não é mais o sétimo dia semanal, mas é o primeiro dia semanal. A igreja entendeu isso em Atos dos Apóstolos. Você vê, por exemplo, Jesus, ele ressuscita no domingo. Jesus Cristo, e o Espírito de Deus é derramado no domingo. As aparições ressurretas de Jesus Cristo acontecem no domingo. Em Apocalipse capítulo 1 verso 10, João diz, e eu me achei em espírito no dia do Senhor. E ali o dia do Senhor é uma referência ao domingo. Em Isaías, no capítulo, se eu não me engano, 68, vai dizer que o sábado é o santo dia do Senhor. Na antiga dispensação, o sétimo dia era o santo dia do Senhor. Na nova dispensação, na nova aliança, é o primeiro dia semanal. Preste atenção mais uma vez, meus irmãos. Olha que dinâmica interessante.
No Antigo Testamento, você começava a semana trabalhando ou descansando? Trabalhando. E terminava descansando. Na Nova Aliança você começa como? Descansando. E termina trabalhando. O sétimo dia marcou como memorial a velha criação. O dia do Senhor, o primeiro dia, marca como memorial a nova criação. Na antiga aliança, eu trabalho para descansar. Na nova aliança, eu descanso para trabalhar. Então, o primeiro ato que nós deveríamos fazer no dia do Senhor é o ato de adoração. Segundo, descanso. Descanso físico, pastor? Sim. O dia do Senhor é um dia também de repouso físico. O nosso corpo precisa disso. Se você não descansar por bem, você vai descansar por mal. Porque a sua saúde vai começar a clamar. E você vai ter que descansar. Porque essa é uma lei natural para nós. Trabalhos de necessidade e de misericórdia. Por misericórdia eu falo que domingo é dia de você visitar irmãos enfermos. Domingo é dia de você visitar irmãos que estão fracos na fé. Domingo é dia de você acolher pessoas. E domingo também é dia de trabalho de necessidade, ou seja, aqueles trabalhos que são fundamentais para a nossa subsistência. Se você no domingo está comendo comida fria, com medo de ligar o fogo, isso é um legalismo. Entretanto, meus irmãos, eu creio que uma vez que no domingo nós temos deveres de adoração, nós temos deveres de descanso, de fazer trabalhos de misericórdia e de necessidade, eu deveria me preparar para esse dia. John Owen tem um artigo que ele fala sobre a preparação para o dia do Senhor. O que significa isso? Tente fazer durante a semana aquelas atividades corriqueiras da sua vida, para que quando chegar no dia do Senhor, você não esteja tão ocupado com essas tarefas, que você não consiga mais desfrutar desse dia. Vamos supor, por exemplo, que você de repente sai no carro domingo, e de repente o combustível, aí você, como é guardador do dia do Senhor, você deixa o carro até segunda e vai embora a pé. Não, meus irmãos, você tem uma necessidade, abasteça seu carro, mas tome providências para que ele esteja abastecido antes, para que isso não atrapalhe a guarda do dia do Senhor. Meus irmãos, algumas considerações que eu queria pensar com vocês hoje. Primeira delas é que Cristo, Ele se revela nessa passagem mais uma vez como alguém que tem autoridade divina. Quando Ele diz: aqui está quem é maior do que o templo, e eu sou Senhor do Shabat. Cristo está rogando para si a autoridade divina. Meus irmãos, os fariseus, eles não olhavam para Cristo como o verbo encarnado. A divindade de Jesus sempre foi atacada ao longo da história do cristianismo. Nos primeiros séculos da era cristã, a primeira heresia que surgiu, que quase destruiu a igreja, é chamado de arianismo. O arianismo dizia que Cristo não é o Deus Todo-Poderoso, mas é um ser divino que foi criado. Isso praticamente devastou a igreja. Tem um teólogo que disse que a igreja dormiu ortodoxa e acordou ariana. E foi no concílio de Niceia, do ano 325 depois de Cristo, que foi estabelecido a ortodoxia, que Jesus é verdadeiro homem e Jesus é verdadeiro Deus. Nós precisamos, meus irmãos, reconhecer a autoridade divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não aboliu a guarda do descanso, a guarda do dia do descanso. Isso não foi abolido por Cristo. O que foi abolido foi o sétimo dia, para ser estabelecido o primeiro dia como memorial da nova criação. Segundo, meus irmãos, precisamos tomar cuidado com o legalismo em torno do quarto mandamento. Nós não podemos tornar o quarto mandamento um fardo. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós temos pegado o mandamento de Deus e colocado uma carga de tradição tão pesada sobre ele, que nem nós conseguimos levar. Ele se torna pesaroso, um fardo. De repente chega o dia de domingo, aí seu filho está em casa, ele dá uma carreira em casa brincando: meu filho não pode correr, hoje é dia do Senhor. E o menino fica ali sentado.
Eu não estou dizendo que você não tem que ensinar seu filho que isso é um dia de devoção e ter momentos de devoção com ele. Isso não só pode, como deve ser feito. Você tem que tornar esse dia diferente, porque ele é diferente. Ele é do Senhor, ele não pertence a nós. Mas cuidado com o fardo pesado de legalismo que muitas vezes você pode colocar em torno do dia. Mas por outro lado, você também tem que tomar cuidado com o desprezo a esse dia. E o que eu estou falando aqui, sabe o que é, meus irmãos? É que você deveria gastar o máximo de tempo desse dia em devoção a Deus. Por exemplo, eu já fui no culto domingo à noite, então eu posso passar o dia assistindo desenho, ou jogando bilhar, seja lá o que for. Não deveria ser assim. Porque nós entendemos que temos outras atividades nesse dia, que não somente a adoração pública. Nós temos um momento de adoração privada. Nós temos um momento de descansar. E nós temos um momento de fazer trabalhos de necessidade e misericórdia. Irmãos, uma das coisas que torna o dia do Senhor pesado para nós é o legalismo. Por outro lado, nós deveríamos tomar cuidado com o desprezo em torno do dia do Senhor. Ninguém que despreza o dia do Senhor, ele pode viver verdadeiramente uma piedade cristã. A guarda do dia do Senhor é uma das formas de nós demonstrarmos a nossa piedade cristã. Pastor, para mim, o domingo é um dia como os demais. E isso não é verdade. Deus não aboliu uma lei moral sua. A lei moral de Deus continua permanecendo. Eu queria nessa noite de hoje orar por você, meu irmão que está aqui, minha irmã. E queria pedir a Deus que Deus nos livre desses dois grandes extremos. Se Jesus viesse hoje em nosso meio, você acha que ele condenaria o legalismo na nossa igreja, Batista Reformada de Caruaru, em torno do dia do Senhor, ou desprezo? Você acha que Jesus confrontaria o nosso legalismo em torno do dia, ou desprezo? Porque Jesus não está condenando a guarda e a observância do dia, mas o legalismo em torno do mesmo. Irmão, se nós desprezamos o dia do Senhor, nós estamos também desprezando o Senhor. Eu não estou dizendo que nós temos que idolatrar o dia como se o dia fosse um fim em si. O dia não é um fim em si. O dia é um meio pelo qual eu glorifico e adoro meu Deus. Entretanto, nós temos que tomar cuidado para não achar que em nome do amor a Cristo eu não preciso guardar dia coisa nenhuma, que isso é coisa de adventista do sétimo dia. Não, meus irmãos, guardar o dia do descanso não é coisa de adventista. Coisa de adventista é guardar o sétimo dia. Mas o cristão, ele guarda o dia do descanso, e ele faz isso no 8º dia, que é o dia que o nosso Senhor Jesus rompeu os grilhões da morte. O autor de Hebreus vai dizer que resta para nós ainda um dia de descanso. E qual é esse dia? É o dia do Senhor. Assim entendia os puritanos, assim escreveu John Owen em seu comentário. Eu queria que os irmãos ficassem de pé nesse momento, aqueles que assim podem, e eu queria orar pela vida dos irmãos, e pedir a Deus que o Senhor nos livre, meus irmãos, de legalismo, mas de desprezo também. A nossa Confissão de Fé Batista de Londres, em 1689, vai dizer que no dia do Senhor eu posso fazer trabalhos de misericórdia. Eu posso fazer trabalhos que sejam necessários para a minha subsistência. Eu posso fazer trabalhos que promovam a adoração a Deus. Mas o que eu não posso é viver como um pagão. Irmãos, percebam, a gente já teve testemunho aqui nessa igreja. Pessoas que começaram a trabalhar de domingo a domingo e que acabaram abandonando a comunhão. O resultado final foi o abandono da igreja. Esse foi o resultado final, porque nós não quebramos o mandamento de Deus sem sermos quebrados pela quebra do mandamento. Nessa noite de hoje nós possamos entender isso. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, como nós necessitamos, Senhor, que Tu possas visitar os nossos corações nessa noite de hoje. Como nós, ó Deus, temos desprezado no nosso coração, em muitos momentos, o Teu santo dia, Senhor.
temos desprezado, ó Deus, e secularizado ele de tal forma que nós não fazemos mais aquelas atividades que são importantes e essenciais nesse dia, que é ler tua palavra, orar, ter o coração voltado para ti, fazer obras de necessidade, misericórdia, fazer o bem, adorar pública e privadamente. Muitas vezes, ó Deus, o nosso domingo está tão sobrecarregado de tarefas que nós não concluímos na semana, que a única coisa que nós fazemos nesse dia é só vir à igreja, mas com a mentalidade totalmente secularizada. Que o Senhor, ó Deus eterno, nos livre do desprezo ao teu santo dia, e que possamos, ó Deus, verdadeiramente demonstrar o nosso amor pelo teu Filho, guardando o santo dia do Senhor. Também, Senhor, eu peço que o Senhor nos livre do legalismo, de tornar o dia um fim em si, de tal forma que criemos uma cerca em torno do mandamento, para que ele não seja quebrado, e criemos uma lista do que pode e do que não pode, tornando esse dia, Senhor, um peso, um fardo e opressor. Que o Senhor, ó Deus, nos livre, Pai, desse mal, que possamos aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o dia pode ser guardado e observado, sem que ele se torne para nós motivo de flagelo. Ó Deus, se o Senhor visitasse o teu povo nessa hora, mostrasse para nós, ó Deus, o quanto nós temos desprezado o Senhor, nesse momento nós estaríamos, ó Deus, com o nosso coração quebrantado, com nossas almas contritas. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, nessa noite de hoje. Tenha misericórdia de nós, que possamos organizar nossa agenda de vida, Senhor, que possamos, ó Deus, fazer as nossas atividades nos dias que o Senhor nos concedeu, para que nesse dia, ó Deus, eu possa separar minha vida e dedicá-la ao Senhor. E não só isso, ó Deus, que esse dia também seja deleitoso em nossos corações. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém.